Capítulo 14 O propósito da descida, preconceito contra o jovem Lord Gu. Meu senhor, embora seu desempenho hoje tenha sido perfeito, este velho escravo ainda não consegue entender alguma coisa. Depois que Gu Shangji deixou a prisão, o velho Ming apareceu do nada e mostrou sua dúvida. Ele não pôde deixar de achar Gu Shangji ainda mais aterrorizante e insondável do que antes. Foi uma coisa boa, no entanto. Afinal, quanto mais poderoso seu jovem lord crescia, maior sua chance de assumir completamente o controle de sua família e levá-los a uma glória maior. O que ele não conseguia compreender era porque seu jovem lord não mataria Ye Shen, embora pudesse ver o quanto desejava fazê-lo. Com a força de seu lord jovem do reino da outorga do lord em sua idade, apenas os descendentes de outras seitas, ortodoxias e clãs saprimos poderiam rivalizar com ele mesmo no reino superior. Para ele, matar alguém como Ye Shen, que não era ninguém no remanso da desolação oriental, não precisaria mais do que um tapa fraco. Então, por que ele se incomodou em jogar esses jogos em que lentamente tirou tudo daquele Ye Shen? Ah, o que você não consegue entender. Gu Shangji estava de bom humor e decidiu responder às perguntas do velho Ming. Hoje, ele não apenas criou uma rixa entre Ye Shen e seu mestre, mas também arrecadou 1 tonelada de fortune points. Cortar vazamentos foi incrível, de fato. O dia em que ele finalmente pisoteou Ye Shen até a morte não parecia tão longe agora. Esse velho escravo não consegue entender por que o jovem lord não matará aquele Ye Shen diretamente. Isso pouparia todo esse aborrecimento. O velho Ming apresentou suas dúvidas. Afinal, ele não conseguia ver a presença de algo tão ilusório quanto fortune value. Para ele, não havia nada em Ye Shen que o fizesse parecer um filho predileto do céu. Se Gu Shangji tivesse que colocar isso nos termos mais simples, então seria assim, a menos que ele esgotasse todo aquele valor de fortuna em torno de Ye Shen, seria impossível para ele matá-lo. Se ele escapasse com um pouco desse valor da fortuna, Ye Shen seria capaz de voltar ao topo de uma forma ou de outra e lutar contra ele no futuro. Foi exatamente assim que a fortuna desses filhos prediletos do céu foi revolucionária. Mas, obviamente, Gu Shangji não conseguiu explicar o que foi dito acima para o velho Ming. Mesmo que ele explicasse, o velho Ming não seria capaz de compreender os meandros do assunto. Ye Shen vai morrer, mas não agora. Eu ainda preciso dele para me trazer um encontro fortuito. Sabendo que não poderia explicar os meandros, Gu Shangji decidiu se concentrar em mudar os pensamentos do velho Ming para algo que ele pudesse compreender com um sorriso cheio de intriga. Não havia muito que ele precisasse esconder deste seu velho escravo leal. Pelas memórias de seu original, ele podia dizer que o original havia descido ao reino inferior por causa de um tesouro celestial inigualável que estava prestes a aparecer no mundo. 8 Alabarda demoníaca desolada. Disse que é uma arma usada pelo 8 Deus demônio desolado durante a Era Primordial. Com vasta intenção assassina e intermináveis reservas de poder, disse que o 8 demônio desolado quase matou seu caminho para o céu. Mais tarde, por razões desconhecidas, desapareceu no longo rio do tempo. O original de Gu Shangji tinha um Devil Heart que ele herdou de um ser terrível e implacável no reino superior. A notícia da alabarda demoníaca 8 desolada foi registrada na herança que ele recebeu, e dizia que era muito provável que estivesse em algum lugar no reino inferior.
Foi por essa razão que o original usou a desculpa de ganhar experiência e desceu ao reino inferior. Na superfície, sua viagem ao reino inferior foi simplesmente um passeio para aumentar sua experiência de vida, mas na realidade, ele desceu para procurar a alabarda demoníaca 8 desolada. Claro, a julgar pelo seu lugar na história como um vilão da máfia de bucha de canhão, não há como ele colocar as mãos em algo tão bom quanto aquela poderosa alabarda. Se o palpite de Gu Shangji não estava muito longe da realidade, então o enredo progredirá ainda mais assim, e Shen se encontrará em uma situação desesperadora e escapará para algumas ruínas por pura coincidência. Lá embaixo, ele receberá a aprovação dos guardas da morte e fará grandes progressos em seu cultivo. Depois disso, ele também terá a aprovação da alabarda e reverterá a situação. Se Gu Shangji não colocasse suas cartas corretamente, então ele poderia perder sua vida aqui no reino inferior. Ou também era possível que ele escapasse de volta para o reino superior à beira da morte, é claro, e forjasse uma inimizade de vida ou morte com esse Ye Shen. Não havia ninguém mais familiarizado com Gu Shangji quando se tratava de tal progressão de enredo, ele era como um deus com uma perspectiva onipotente enquanto calculava tudo o que poderia acontecer no futuro. E uma vez que ele analisou todas as possibilidades, era basicamente impossível para ele sair o perdedor no final. Com certeza, ler todos aqueles romances da web no passado não era um desperdício, de forma alguma. Este autor de cães não seria capaz de enganá-lo até a morte. Acontece que o jovem Lorde já fez arranjos. O velho Ming não pôde deixar de admirar Gu Shangji ainda mais depois que ouviu sua explicação e considerações. Seu jovem Lorde era de fato digno de seu título de Deus Menino. Fique de olho em Ye Shen, e preste atenção em seu paradeiro o tempo todo. Eu espero que algum problema venha bater na Terra Santa de Taishuan a qualquer momento. Gu Shangji comandou o velho Ming com uma luz estranha piscando em seus olhos. Eles haviam aprisionado o filho predileto do céu em condições miseráveis por 3 dias, então definitivamente deveria haver algo ruim vindo da Terra Santa de Taishuan, certo? Fortune Backlash, ou o que quer que seja, deve entrar em vigor a qualquer momento. Mas o que seria? Isso é o que Gu Shangji queria saber. Dentro da masmorra. Esta é realmente a pílula de coleta de espíritos imortais. Yanji murmurou para si mesma. Suas pupilas escarlates não conseguiam esconder o choque nelas enquanto ela olhava para a pílula embrulhada em lavanda. Não havia como ela não reconhecer essa pílula, e foi por isso que ela ficou realmente chocada. Era preciso aceitar que Gu Shangji era de fato generoso com seu presente de reunião. Ela nunca ficou sem essa pílula quando estava no auge de seu poder, mas agora, Gu Shangji dando a ela essa pílula não era diferente de alguém lhe enviar carvão em uma noite de inverno com neve. Mesmo no reino superior, a pílula de coleta de espíritos imortais é um tesouro extremamente precioso. Seu processo de refinamento é problemático além da medida, e os materiais são difíceis de encontrar. Era preciso saber que, mesmo no reino superior, raramente se encontraria essa pílula apenas em algumas casas de leilões enormes. Quanto a refinar uma pílula de coleta de espíritos imortais no destituído reino inferior. Essa era uma tarefa impossível. O poderoso efeito da pílula de reconstruir e estabilizar os espíritos fez muitas figuras puldarussas salivarem por ela. Porque,
em algumas situações, ter uma pílula de coleta de espíritos imortais pode significar a diferença entre a vida e a morte. Não importa o quão poderosa uma pessoa possa ser, ela sempre terá algumas pílulas de coleta de espíritos imortais em sua pessoa para situações desesperadas. Mestre, o que exatamente é essa pílula? A aparência de Eshen não pôde deixar de mudar, e uma má premonição surgiu em seu coração enquanto observava Yanji silenciosamente olhar para a pílula. Essa pílula era realmente tão preciosa. Gu Shangji era realmente um bastardo astuto. Ele não apenas mexeu com a mente de seu mestre usando palavras flóridas, mas também usou uma pílula preciosa para seduzir seu mestre. Ele tinha que matar aquele bastardo. Yanji tinha uma expressão complicada enquanto explicava a raridade e proeza da pílula para Eshen. Eshen não pôde deixar de cerrar os punhos e cerrar os dentes em silêncio enquanto ouvia sobre as maravilhas da pílula de coleta de espíritos imortais. Pode-se dizer que a pílula de coleta de espíritos imortais tem mais do que apenas efeitos poderosos, poderia ser chamada de panaceia celestial, e isso não seria um exagero. O que mais? Poderia ajudar Yanji a estabilizar seu estado atual e dar a ela poder suficiente para reparar seu espírito remanescente. Mestre, você realmente vai usar essa pílula? Os olhos de Eshen ficaram vermelhos e ele perguntou com os dentes cerrados com uma voz rouca. Ele não suportava tanta humilhação. Parecia que ele era um mendigo e Gu Shangji havia lhe dado algumas esmolas. Mas era realmente um fato que esta pílula poderia ajudar sua mestra a sofrer menos com seu espírito remanescente em ruínas. Ele estava preso em um dilema. Pode-se dizer que ele estava preso em uma situação em que seria o perdedor, independentemente da opção que escolhesse. Gu Shang. Bom. Você é realmente um bastardo astuto. Eu vou te matar com certeza. Eu devo matar você. Eshen não pôde deixar de gritar em seu coração. Afinal, é a bondade do jovem Lord Gu, então. Antes que ela pudesse terminar suas palavras, Yanji viu a expressão feia de Eshen e soube o que estava errado. Pequeno Shen, seja honesto comigo, você é tendencioso contra o jovem Lord Gu. Os olhos de Eshen se arregalaram em descrença quando essas palavras caíram em seus ouvidos. Sua visão escureceu e o mundo ao seu redor desmoronou em escombros. Significa ajudar alguém em seus piores momentos. Um amigo na necessidade é um amigo de verdade. Capítulo 15 – Rift entre o mestre e o discípulo, caminhando mais adiante na estrada da vilania. Eshen não era apenas tendencioso contra Gu Shangji, ele mal podia esperar por uma chance de esmagar Gu Shangji e pisoteá-lo até a morte. A cabeça de Eshen zumbiu ao ouvir as palavras de seu mestre. Foram algumas palavras e uma pílula suficientes para comprar o favor de seu mestre. Seu rosto não podia deixar de se distorcer de dor. Yanji não conseguia compreender por que Eshen odiava Gu Shangji com tanto fervor. Mas ela adivinhou que poderia estar relacionado com aquela mulher chamada Su Qingji. Não importa como se olhasse para os dois, Gu Shangji era realmente muito melhor que Eshen. A inveja era o pior dos pecados. No final, Eshen era muito jovem. Ele nem tinha crescido em um adulto ainda, ele era apenas um adolescente. Sua mente era completamente imatura, e ele só sabia como agir de acordo com suas tendências de cabeça quente. Pequeno Shen,
você não precisa invejar o jovem Lord Gu, eu acredito que suas conquistas futuras não serão menores do que as dele. Yanji persuadiu baixinho, tentando o seu melhor para resolver o rancor entre os dois. Afinal, se Gu Shangji realmente quisesse matar Ye Shen, ele não teria esperado até agora. Claro, ela não sabia do status de Ye Shen como um filho predileto do céu. Se não fosse por aquela fortuna de merda protegendo Ye Shen em segredo, Gu Shangji nunca precisaria agir do jeito que agiu e orquestrar tal show antes de dar um tapa em Ye Shen até a morte. Jovem Lord Gu isso, jovem Senhor Geu aquilo. Se você gosta tanto dele, por que você não vai para o lado dele então, asterisco? Por que ter pena de mim e ficar aqui? Ye Shen não pôde deixar de interromper em voz alta Yanji com os dentes cerrados. Seus olhos já estavam vermelhos e ele parecia uma fera ferida. Su Qingji já o havia abandonado, e agora, mesmo seu mestre, que era o único que restava, estava pensando bem em seu inimigo. Ye Shen não suportava isso. Seu ódio e loucura estavam nas alturas. Se fosse uma pessoa comum, já teria cuspido um bocado de sangue e desmaiado na hora. Foi apenas por causa da mente temperada de Ye Shen que excedia em muito os humanos normais que ele poderia levar um golpe tão forte sem enlouquecer. Seu rosnado repentino surpreendeu Yanji. Ela não pôde deixar de abaixar os olhos enquanto a decepção nublava suas lindas pupilas escarlates. Ela nunca esperava tais palavras de Ye Shen. Tal comportamento não podia mais ser explicado pelo ciúme. Ele era um completo simplório. Ele não tinha visto como ela rejeitou Gu Shangji mesmo depois que ele fez o seu melhor para tentar convidá-la para o seu lado. Ye Shen realmente não entendia que tipo de pessoa ela era. Yanji não pôde deixar de suspirar no coração quando uma respiração cheia de arrependimento escapou por seus lábios. Quão bom teria sido se quem a ajudou a despertar não fosse Ye Shen, mas o jovem Lord Gu. Pequeno Shen, eu definitivamente vou consumir essa pílula, não importa o que você diga. Mesmo que Gu Shangji tenha outros planos, ele provavelmente nunca pensou que eu iria ajudá-lo a escapar da masmorra. Yanji continuou. É só que sua voz era menos suave e mais fria e majestosa. Consumir a pílula de coleta de espírito imortal não só poderia aliviar seu estado atual, mas também poderia estabilizar seu espírito e permitir que ela exercesse um pouco de sua força. Ajude-me a escapar. É isso que o mestre queria fazer. Ye Shen pensou consigo mesmo e não disse mais nenhuma palavra. Sua mente estava uma bagunça, e ele precisava se acalmar. Ainda assim, ele podia sentir no fundo de seu coração que havia perdido algo muito importante para ele. É só que ele não conseguia colocar o dedo no que poderia ser. Você criou com sucesso uma brecha entre Ye Shen e seu mestre. Ye Shen perdeu 80 pontos de seu valor de fortuna. Você recebeu 400 pontos de destino. Gu Shangji não pôde deixar de sorrir enquanto ouvia o melodioso comando do sistema. Seu humor não poderia ser mais maravilhoso. Tudo seguiu o caminho que ele abriu e, em apenas alguns dias, os mais de 500 pontos de valor da fortuna de Ye Shen caíram pela metade. Embora Ye Shen ainda estivesse acima das pessoas comuns, e seria difícil para os outros se igualarem a ele, essa foi definitivamente a maior perda que ele sofreu em toda a sua vida. Sua heroína se rendeu ao vilão, e uma rachadura também apareceu no coração de seu mestre.
Parece que este filho predileto do céu não será capaz de pular na frente dele por muito tempo. Depois, Gu Shangji abriu seu próprio painel de atributos. De qualquer forma, seu verdadeiro objetivo por trás de lidar com Yeshen é cortar esse alho poró, raspar sua fortuna e melhorar sua força pessoal. Ele não podia deixar seu sucesso momentâneo cegá-lo. Com apenas um pensamento, o painel de atributos apareceu. Anfitrião, Gu Shangji. Identidade, verdadeiro discípulo do Palácio Celestial Imortal Deio. Linhagem, Devil Heart, Deio Bun. Cultivo, Lord outorgado, Early Stage. Habilidades místicas, Códice Deio Imortal Celestial, 7ª camada, inúmeras mudanças físico-demoníaco, talento, arte demoníaca devoradora de imortais. Pontos de destino, 1100. Valor da fortuna, 50, escuro. Loja do sistema, aberta. Armazém, talismã que atravessa o domínio X1, um terceiro fragmento de uma semente mundial X1. Da minha experiência anterior, duvido que 1000 ou mais pontos de destino sejam capazes de me ajudar a atravessar a 8ª camada do Códice Deio Imortal Celestial. No máximo, pode aumentar minha compreensão da 7ª camada para alguns extensão. Este Heavenly Immortal Deio Codex deve ser uma técnica de alto nível, então não precisarei me preocupar em atualizar para uma melhor por enquanto. Quanto a esta arte devoradora imortal, é algo que não posso usar na frente de outros imortais. Tenho que ter cuidado ao usar as técnicas secretas aprendidas com ela. Afinal, uma habilidade mística que permite engolir imortais está realmente indo contra os céus. Uma vez exposta, vou acabar como um inimigo do mundo inteiro. Gu Shangji analisou e, em seguida, abriu a loja do sistema. Depois de ter passado pela memória do original, essas habilidades místicas eram realmente dignas de alguém que deveria morrer como um vilão de bucha de canhão que só recebeu capítulos futuros de existência. Mesmo nos reinos superiores, esta arte demoníaca devoradora de imortais era considerada uma técnica proibida que poderia facilmente descolorir os rostos de muitos e estava associada a muitos horrores antigos. Há muito que estava enterrado no longo rio do tempo, e ninguém se atreveu a mencioná-lo. Chamar isso de herança tabu não seria um exagero. Parece que estou realmente destinado a andar cada vez mais no caminho da vilania. Gu Shangji rapidamente mudou sua atenção para os itens da loja do sistema. Era semelhante ao que ele esperava, e foi dividido em diferentes categorias. Artes marciais místicas, talentos místicos e itens auxiliares. Gu Shangji abriu pela primeira vez a seção Artes Marciais Místicas e olhou para as coisas disponíveis para compra. Técnicas de classificação do céu, divindade, sagrada e suprema. Como não tenho pontos de destino suficientes, não posso acessar as técnicas de classificação suprema. Além disso, nada abaixo do Heavenly está incluído aqui. Além disso, as técnicas de classificação celestial não são um pouco baratas demais. Elas podem deixar um cultivador cultivar diretamente para o reino do falso Deus, mas elas custam apenas 50 pontos de destino. Ou é porque os Destiny Points têm grande poder aquisitivo na System Shop. Manual Celestial do Sol Sagrado. Reúna o poder do Sol Sagrado. Manual Celestial do Yin Sagrado. Reúna o poder do Yin Sagrado. Gu Shangji ficou surpreso com a diversidade das opções.
Não foi exagero dizer que uma única técnica de classificação celestial poderia desencadear uma tempestade sangrenta na desolação oriental. Olá, fica aqui. Sou um apaixonado tradutor e escalator de quadrinhos do grupo Haurfic, que você pode conferir em haurfic.xyz. Vou assumir IAM The Fated Villain aqui no Cyborg TL e publicar os capítulos todos os dias. Eu estava originalmente fazendo isso em um site próprio, mas os capítulos serão publicados por mim neste site mais Patreon, para capítulos avançados. A taxa de lançamento será de um capítulo por dia, por enquanto, mas espere que aumente em breve no futuro. Capítulo 16, Templo do Espírito de Deus Inato, Ataque das Terras Sagradas. Gu Shangji não precisava das técnicas da seção Artes Marciais Místicas agora, então sua atenção rapidamente se voltou para a seção Talentos Místicos. Vilfic, linhagens místicas serão talentos místicos a partir de agora. Ele foi atualizado no capítulo anterior. Os chamados talentos místicos eram bênçãos puldarussas com as quais as pessoas nasciam. Algumas pessoas nasceriam com linhagens fortes e herdariam grande poder de seus ancestrais. Algumas pessoas nasceriam com físicos poderosos que poderiam exercer um poder incomparável. E assim por diante. Em suma, todos os tipos de linhagens, talentos e físicos existiam, e era difícil para todos eles serem nomeados em uma única enciclopédia. A única constante sobre eles era o fato de que as pessoas nasceram inatamente com seu talento, seja ele qual for. Mas o sistema facilmente quebrou essa constante, pois você poderia facilmente trocar por um talento, linhagem ou físico usando os pontos de destino, mesmo se você não tivesse nascido com um. Gu Shangji examinou as opções disponíveis uma a uma. Seu talento atual já era aterrorizante o suficiente. Seu Devil Heart era um talento inato que poderia deixar outros talentos existirem em seu corpo sem conflito. Se alguém tentou se fundir com outro talento, o talento mais forte exterminará facilmente o mais fraco. Ou também poderia haver riscos imprevisíveis se os dois talentos não pudessem se fundir ou devorar o outro. Gu Shangji, no entanto, não precisava se preocupar com esses riscos. Ou de que outra forma ele teria obtido o Deiyobun. Deiyobun também era um talento inato extremamente aterrorizante. Deiobones veio a existir quando uma pessoa nasceu e runas Deio naturais marcaram-se em um de seus ossos. Contanto que um possuidor de um Deiyobun não fosse morto no berço, eles estariam destinados a alcançar grandes alturas e se tornarem gigantes saprimos no futuro. Afinal, o Deio está acima de tudo, e o céu é seu patrocinador, então você só precisa andar em suas caudas para alcançar a imortalidade. Ainda assim, nada no mundo poderia satisfazer a ganância humana. Gu Shangji olhou pela System Shop e encontrou seus próprios talentos lá também. Logo, seus olhos se iluminarão. Templo do Espírito de Deus Inato. Gu Shangji pronunciou lentamente essas palavras. O nome bastou para ele ver que esse talento estava relacionado ao cultivo da alma. A forma e os limites da alma estavam gravados em pedra no momento do nascimento, e os nascidos com algum talento relacionado à alma seriam extremamente aterrorizantes e possuiriam habilidades incríveis. Dizer que alguém com uma alma mais forte seria um corte acima de seus pares, e que poucos poderiam se comparar a eles, não seria um exagero. Gu Shangji não tinha ouvido falar de ninguém com tanto talento no reino superior.
A alma era uma matéria ilusória e insondável. As técnicas usadas para fortalecer a alma eram poucas e distantes entre si, e todas elas estavam bem escondidas e guardadas por alguns poderes saprimos e reclusos no reino superior. Gushangji naturalmente também não tinha um talento tão poderoso. A arte demoníaca devoradora de imortais pode engolir a origem dos imortais, e até mesmo seus espíritos primordiais, então deve ser muito benéfico para este templo do espírito do Deus inato, e pode até aumentar seus efeitos para outro nível. É muito caro, no entanto. Eu posso obter algumas técnicas de classificação sagrada por esse valor. 1000 pontos de destino. Ainda assim, não será uma perda, se devo dizer. Gushangji não se sentiu angustiado com o preço depois de pensar nos ganhos potenciais. Sem hesitar, ele trocou 1000 pontos de destino pelo templo do espírito do Deus inato. Uma lufada de ar fresco rejuvenesceu o espírito de Gushangji. Estrondo. Gushangji ouviu um estrondo aterrorizante nas profundezas de seu mar da consciência. Até o ar ao seu redor se movia caoticamente, como se respondesse às mudanças que aconteciam em seu corpo. Dentro de seu mar da consciência, Gushangji podia ouvir vários cânticos taoístas saprimos enquanto vários lotos dourados floresciam, secados por ruínas misteriosas e inexplicável Ti imortal. Era como se um mundo estivesse se abrindo em seu mar da consciência. Logo, uma estrutura escura magnífica e inspiradora se ergueu debaixo em seu mar da consciência. Era um templo frio e escuro como breu que permanecia intocado por qualquer coisa ao seu redor. Dentro do templo estava uma silhueta maligna de aparência antiga com uma expressão indiferente e profunda. Uma energia espiritual aterrorizante retumbou em torno dele enquanto ele parecia estar com vista para tudo o que existia sob os céus. Então este é o templo do Espírito do Deus inato. O poder da minha alma já aumentou 100 vezes. Gushangji não pôde deixar de rir. Tornar-se mais forte e ter tudo sob controle trouxe uma sensação maravilhosa. Não admira que houvesse inúmeras pessoas perseguindo poderes saprimos neste mundo e naqueles outros mundos de ficção. Era uma sensação fascinante, afinal. Outros 3 dias se passaram em um piscar de olhos. A alguns milhares de quilômetros da Terra Santa de Taishuan. Zumbir. Correntes de arco-íris apareceram no céu enquanto muitas figuras puldarussas se juntavam de diferentes direções. Alguns estavam viajando em barcos voadores, outros estavam montados em bestas ferozes, e alguns voavam sem qualquer apoio. A única coisa comum entre eles, porém, era o fato de que todos irradiavam auras ferozes e extremamente puldarussas. Muitas forças puldarussas de todo o desolado oriental estavam indo em direção à Terra Santa de Taishuan em sua velocidade máxima. Havia outras terras sagradas que tinham milênios de herança, dinastias de cultivo, famílias antigas, seitas, etc. Todas elas dominavam enormes extensões de terra na desolação oriental. As notícias podem estar erradas. Um velho descansando no topo de uma montanha perguntou. Ele usava vestes brancas imaculadas que esvoaçavam ao vento, sua pele lustrosa refletia a luz do sol, e ele parecia um imortal enquanto focava seu olhar distante na Terra Santa de Taishuan que ficava à distância. A Terra Santa de Taishuan se estendia por intermináveis extensões de montanhas, com suas muitas ilhas divinas flutuando no ar.
Podia-se ver uma névoa espiritual envolvendo as instalações da Terra Santa de Taishuan, enquanto as visões de feras auspiciosas pairando no ar e mergulhando em direção à Terra inspiravam admiração nos corações dos espectadores. Atrás das visões e véus de névoa havia uma terra de pura santidade. Os olhos ardentes do velho haviam se tornado verdes de ganância enquanto ele observava a terra santa de Taishuan com os olhos de um lobo olhando para sua presa. Se sua terra santa Voidyang pudesse engolir a terra santa Taishuan, então eles definitivamente seriam coroados a força mais forte em toda a desolação oriental. Reportando ao Supremo Ancião. A notícia está realmente correta. Quando a Terra Santa de Taishuan realizou a cerimônia para coroar seu novo filho sagrado, um de nossos espiões se esgueirou para o local onde o Ancião Supremo da Terra Santa de Taishuan se isolou, e o espião descobriu que a respiração do Ancião Supremo de Taishuan havia desaparecido daquele lugar. Colocar. Suspeitamos que ele já tenha morrido no meio de sua reclusão. Um ancião da Terra Santa Yang do vazio em pé atrás do Ancião Supremo vestido de branco respeitosamente relatou. Bom. Trouxe todos os velhos monstros hoje, então podemos usar esta oportunidade para destruir a Terra Santa de Taishuan enquanto estamos aqui. O velho de manto branco acariciou a barba com um sorriso. A alegria encheu seu coração enquanto imaginava o futuro. A Terra Santa de Taishuan, com uma herança profunda de milênios, em breve será exterminada do desolado oriental para sempre. No entanto, Supremo Ancião, recebemos relatos de que a Terra Santa de Taishuan recentemente se aproximou de algum jovem misterioso. Esse jovem desconhecido parece ter um passado bastante aterrorizante pelo que ouvi. Neste momento, outro Elder deu um passo à frente e informou o Voidyang Supremo Elder. Eu já sei sobre esse assunto, ele é apenas um jovem, que grande experiência ele poderia ter. Não importa quão poderoso seja seu passado, ele não será capaz de mudar o resultado de hoje. Você sabe que não somos os únicos aqueles que estão de olho na Terra Santa de Taishuan, certo? E mais? Ouvi dizer que o garoto por quem minha neta está tão apaixonada também está preso pela Terra Santa de Taishuan em sua masmorra. Esses bastardos da Terra Santa de Taishuan são realmente cegos para não ver um jovem tão talentoso bem debaixo de seus narizes. O velho de manto branco sorriu com um olhar profundo. Olá, fica aqui. Sou um apaixonado tradutor e escalator de quadrinhos do grupo Raulfic, que você pode conferir em raulfic.xyz. Vou assumir IAM The Fated Villain aqui no Cyborg TL e publicar os capítulos todos os dias. Eu estava originalmente fazendo isso em um site próprio, mas os capítulos serão publicados por mim neste site mais Patreon, para capítulos avançados. A taxa de lançamento será de um capítulo por dia, por enquanto, mas espere que aumente em breve no futuro.